Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui para a nossa aula número 2, Discípulos do Reino. É uma alegria enorme poder trazer novamente todos vocês, nos reunirmos aqui, neste momento especial para compartilhar o conhecimento a respeito da Bíblia. Como estudar, como memorizar este livro tão importante, esse livro sagrado que tanto influencia a vida da humanidade. E, para quem ama a Bíblia, serve como um farol. É uma luz, é um farol que nos conduz quando a gente está naqueles momentos de indecisão, naqueles momentos de aflição, quando nós precisamos de algum tipo de orientação. Então, fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. Vamos entrando. O pessoal que está chegando agora, vou pedir um favor, tá? Vamos curtir aqui, ó, bem no coração, ó. Curte aqui a nossa aula, nossa masterclass, tá? Curte também aí todas as nossas redes sociais, se você puder, se você assim sentir. Deixe também aqui o seu comentário e aproveite e também se inscreva no canal e também compartilha para o máximo possível de pessoas que você puder, tá? Já que é um tema que estamos trazendo aqui de uma forma totalmente gratuita, um conhecimento que nós já acumulamos aí ao longo de 26 anos trabalhando com memória. Não é pouco não, né, gente? Então, deixa eu fazer aqui a minha lista de chamada. Galera que está chegando aqui, vou fazer a minha lista de chamada. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Na chamada em sala de aula, a professora chama o nome, a pessoa responde presente, né? Aqui eu vou falar o seguinte, eu vou chamar pelo problema que você está sentindo. Se você sente esse problema hoje, responda presente. Escreva aí presente. Quer ver? Vamos lá. Quem está aqui hoje porque sente falta de concentração na leitura? Escreva aí presente, né? Eu, presente, estou aqui, tá? Quem está aqui hoje porque quando começa a ler um texto da Bíblia, sente sono, sente sonolência, né? Aquele olho começa a cansar, a pesar, até você dormir em cima da Bíblia. Quem se sente assim, escreve aí, presente. Outra, quem está aqui hoje, porque na hora que vai estudar, que vai ler a Bíblia, a mente começa a se distrair, começa a buscar outros horizontes, outras esferas, responde aí, presente. Né? Quem sente dificuldade, por exemplo, em entender o texto da Bíblia? A gente falou bastante sobre isso ontem, né? Em compreender o texto, escreve aí presente. Ou quem está aqui hoje porque tem dificuldade de lembrar. Outro dia eu conversei com uma pessoa, uma amiga, não, Renato, eu gosto, eu leio a Bíblia todos os dias. Falei, nossa, você lê todos os dias, que bênção, hein? O que você lembra do que você leu ontem? O que você lembra hoje? Ela respondeu, não lembro de nada. Então, é aquilo que a gente está discutindo aqui. Não adianta você ler a Bíblia todos os dias se aquilo não está ficando na tua memória. Tá? É melhor você parar e repensar a forma de fazer isso. Aplicar todas as técnicas que eu estou passando aqui para vocês, né? Então, você que tem dificuldade de memorizar o conteúdo, você que tem dificuldade de lembrar o conteúdo, e vamos além, tá? A tua vida, ela é direcionada pela Bíblia, pela igreja, mas você também tem a tua vida profissional, tua vida acadêmica, tua vida familiar, a tua vida social. E ali, tem gente que tem dificuldade de guardar nomes de clientes, guardar tarefas, compromissos, lembrar datas, lembrar agendas, e muitas vezes um pequeno esquecimento pode causar um tremendo rebuliço, né? Uma tremenda dor de cabeça na sua vida. Por isso que esta aula aqui ela é muito especial, gente, porque ela fala de memória, mas assim, em todas as esferas da sua vida, né? Seja a esfera profissional, acadêmica, social, familiar, e tudo isso você vai aprender a melhorar a tua memória no momento em que você estiver estudando a Bíblia. Você quer uma situação mais favorável do que esta? Você abrir a tua Bíblia para estudar e a mesma ferramenta, a mesma técnica que você aplica aqui, você conseguir expandir, melhorar a tua memória, destravar o teu cérebro, a tua inteligência em todas as outras atividades da sua vida. Existe um cenário melhor? Sim ou não, gente? Escreve aí para mim. Tá? E eu quero começar essa nossa aula agradecendo, tá? Agradecendo quem, Renato? Eu quero agradecer, em primeiro lugar,
a todos os alunos que, de alguma forma, tá, adquirem algum tipo de curso, algum tipo de mentoria. A gente tem curso, tem mentoria, tem livros. Toda vez que uma pessoa adquire um produto nosso, tá, ela nos dá condição de montar uma estrutura para criar este evento gratuito para você. Tá? Então, hoje, se você está aqui hoje assistindo essa aula gratuitamente, tá? Vamos agradecer. Coloca aí, ó, hashtag, tá? Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço a Deus, eu agradeço aos alunos do professor Renato, porque eles compram os cursos, eles compram os livros, e por causa disso, o Renato consegue ter estrutura da empresa, estrutura de estúdio, ter uma equipe com mais de 20 pessoas envolvidas para estarmos aqui hoje realizando este evento gratuitamente para você. Então, a minha gratidão aqui, meu nome, Renato Alves, em nome de todos os funcionários da Memory Academy, eu agradeço a todos vocês que adquiriram os nossos cursos. E vários de vocês que assistiram a primeira aula ontem já viraram aluno hoje. A quem é aluno, aliás, escreve aí, sou aluno, sou aluno, sou aluno. Coloca aí nos comentários para a gente ver quem já adquiriu, tá? E a gratidão, gente, melhor do que nada, tá? Eu entrando na parte de didática aqui, de memória, o estado de gratidão, quando você agradece, tá? Tudo na sua vida melhora, inclusive a tua memória. Sabia disso? Quando você é grato pela tua memória, pela tua saúde, grato por saber ler, por saber escrever, por conseguir pensar, por conseguir refletir, né? A tua vida se torna muito mais leve, se torna muito mais fácil. Olha a vida de um irmão que não estuda, que não tem conhecimento. Tá? As pessoas enganam ele, né? As pessoas passam ele para trás. Tá? Então, é muito importante nós usarmos a nossa Bíblia como a base tá? Para você estudar, mas tem que fazer do jeito certo. É isso que a gente está discutindo hoje aqui. Tem que fazer do jeito certo. E se você aplicar direitinho tudo que eu estou ensinando aqui nesta aula, você vai ter resultados, gente. Os resultados não são poucos, não. Olha só, você vai experimentar um cérebro muito mais ativo, você vai experimentar mais clareza mental, você vai ter muito mais disposição e alegria de aprender, você vai ter muito mais poder de realização. Muitos de vocês aqui relataram que teve uma explosão de ideias. Nossa, minha cabeça está fervendo, Renato. Eu quero aplicar tudo isso na minha vida, né? Ter mais iniciativa, né? Viver mais no presente, reconhecimento social. E eu recebi aqui também vários depoimentos. A gente recortou alguns depoimentos aqui para vocês. Olha só, quanto depoimento legal, gente. Isso aqui é a turma que assistiu ontem, tá? Assistiu ontem, o pessoal mandou lá no grupo, mandou no nosso WhatsApp, mandou nas nossas redes sociais. Aqui, ó. A primeira lá, amei a primeira aula, já coloquei tudo em prática desde ontem e já estou sentindo minha memória muito mais forte. Fique em paz, professor e toda a equipe. Já sentiu o resultado, gente? Coloca aqui nos comentários quem já teve resultado. Coloca aqui nos comentários o que mudou de ontem para hoje, tá? Uma outra aqui, ó, excelente aula, consegui memorizar os exercícios. Né? Tem outra aqui, ó, aprendi com o exercício de memorização que é possível eu memorizar. Eu não confiava na minha memória. Da Milene, depois que apliquei as técnicas dos meus estudos, ficou mais fácil, como se eu tivesse tirado um véu. Olha só, tirado um véu da minha frente e agora sinto motivada para memorizar a Bíblia. Olha que maravilha, né? Professor, estou muito agradecido pela aula de ontem. Você conseguiu restaurar uma memória que eu achava que não tinha mais. Deus abençoe. Tá? Olha esse aqui, tenho 62 anos. 62 anos. Já estava desacreditado em relação à minha memória. Sempre que pregava na minha igreja, sentia que me faltavam algumas passagens. Hoje lembrei de tudo e pude conduzir um grupo de estudo com muito mais leveza. Comprei seu curso Bíblia e já estou na primeira aula, isso. Amando, muito obrigado e a paz do Senhor com você. A experiência fantástica, as técnicas compartilhadas realmente funcionam. Parabéns pelo trabalho. Gente, para você ter resultado, tá? Resultados significativos e crescer constantemente no estudo da Bíblia, você precisa manter a tua mente no estado de concentração. Sabe como é que eu aprendi a manter a minha mente
num estado de concentração, estudando, ou durante os meus estudos, ou na minha aula, tá? Que eu estava assistindo, foi interagindo com o conteúdo. Então, você tem aí a sua Bíblia Sagrada. Quando você estiver estudando a Bíblia, você tem que interagir com esse conteúdo. O que é interagir, Renato? Você tem que fazer esse conteúdo ficar vivo dentro da tua memória. Você tem que fazer os seus circuitos cerebrais, né, ativarem e usar esse conteúdo, mesmo que mentalmente. E se você está assistindo um grupo de estudos, uma célula de estudos, de liderança, você tem que participar ativamente. Então, essa interação você pode fazer por um desenho, você pode fazer por um resumo, você pode fazer uma autoexplicação, você pode fazer uma prova, tá? Algo que faça você ficar interagindo com aquele conteúdo. Isso ajuda você a melhorar, a ativar a sua memória, tá? Numa aula online, quando você está assistindo uma aula online, por exemplo, os nossos alunos, lá no curso Bíblia Memorização Apóstolo, quando eles estão assistindo a aula, eles interagem comigo, eles interagem com os outros professores também. Então, eles mandam ali as suas impressões, a gente está sempre com a equipe perguntando como é que você está saindo, quais são os pontos fortes, o que você está se destacando, melhorando, porque a gente tem essa preocupação de que você esteja o tempo todo usando o conteúdo. Por isso que eu falo que o curso Bíblia Memorização Apóstolo, a gente não quer qualquer tipo de aluno. A gente quer pessoas que estejam comprometidas realmente a ler, estudar e memorizar a Bíblia. Por quê? Essas pessoas que conseguem memorizar a Bíblia são as pessoas que amanhã darão testemunhos para a gente. Tá? E os testemunhos dessas pessoas fazem a gente trazer outras pessoas que querem o mesmo resultado. Então, é muito importante a gente aplicar. Então, a primeira dica que eu deixo aqui para você de memorização: aplicar o conteúdo. Colocar em prática, tá? Ontem nós fizemos aqui uma experiência com vocês de memorização das 12 tribos de Israel. Só que eu não disse diretamente que você ia memorizar as 12 tribos de Israel, porque se eu dissesse, muitas pessoas iriam assustar. Com os seus mecanismos de crença, iriam dizer assim, eu não consigo. Então, eu primeiro fiz um exercício, onde eu passei para vocês aqui uma sequência de palavras. Lembra das palavras ainda? Então, a primeira era assento, depois beijo, depois Danone, depois enfermeira, não é isso? Depois da enfermeira, gado, depois isca, depois de isca, Judas, depois manada, depois neve ali, né? Depois Rubinho, Sim-Leão e Zabumba. Esses foram os itens. E esses itens ajudariam você a lembrar facilmente das 12 tribos de Israel. Tá? Eu fiz esse exercício com vocês ontem. A gente demorou aqui 1 minuto e 41 segundos. Não sei se vocês ainda lembram do tempo, mas foi 1 minuto e 41 segundos que eu demorei para fazer. E esse exercício, ele provou que, sim, você tem um grande potencial de memorização e talvez não estivesse utilizando da maneira como deveria. Tá? O que mudou aqui, gente? O mecanismo que a gente trabalhou com você aqui é um mecanismo diferente. Então, nós temos um cérebro já preparado para memorizar, só que a gente faz a coisa certa do jeito errado. Por exemplo, quando você está lendo a Bíblia, tá, você utiliza 4 mecanismos. Tá? São eles aí. O número 1, a área visual do teu cérebro. Número 2, a área de Broca. 3, a área fonológica. 4, a área motora. Não é isso que você utiliza? Pois bem, a área visual é aquela área que, quando você pega a sua Bíblia nas mãos e começa a ler, a área visual é aquela que ela faz o reconhecimento das letras. Então, ela reconhece as letras e as palavras. Beleza? Ao reconhecer, ela ativa a área número 2. O que é a área número 2, gente? É a área de Broca. Essa área do seu cérebro, ela articula a palavra. Ela faz ou você falar ou você sussurrar. Tá? Então, depois aí é ativada a área número 3, que é a área fonológica. Essa área fonológica, o que ela faz você... O que ela promove no teu cérebro? Ela repete mentalmente aquilo que foi lido.
Aí você pensa assim, peraí, Renato, então eu olhei para a palavra número 1. Eu articulei a palavra, mesmo não tendo falado, eu articulei, eu acionei o meu mecanismo vocal, fonativo, tá? Aí, terceiro, eu repeti mentalmente essa palavra. Perfeito. E o número 4 é a área motora, né? Você reconhece o formato e aí tem gente que estuda escrevendo. Quem é que faz? Gente, escreve aí nos comentários para mim. Quem é que estuda a Bíblia escrevendo? Tá? Então é o número 4. Tá? E aí, o que acontece? Você viu ontem comigo aqui. Tá? Você viu que esses mecanismos todos aqui acabam trazendo problemas na sua leitura. Quais são os problemas? O primeiro é a leitura silábica, gente. O que é a leitura silábica? É um padrão de leitura onde você lê juntando as sílabas. Juntando as sílabas, forma uma palavra. Então você vai ler ali, macaco. O macaco estava em cima da árvore. Esse é o mecanismo de leitura silábica que a maioria, grande maioria dos leitores no mundo possuem, porque ela vem lá da alfabetização. Lembra que nós vimos isso ontem? Quando você lê nessa velocidade, na leitura silábica, gente, você lê uma média de 90 palavras por minuto. Isso é muito ou é pouco? Isso aí é nada, gente. A gente chama de leitor tartaruga. Esse ritmo de 90 palavras por minuto, colocando num texto comum, não é o texto da Bíblia, tá? Um livro comum, com um texto fácil de ser digerido, tá? Você levaria cerca de 5 dias para ler um livro como este. Inclusive, a galera garantiu ontem, tá? O pessoal garantindo aí 2 livros que eu falei que ia mandar, a versão digital, tá? O pessoal já recebeu. Quem fez a inscrição ontem no Bíblia Memorização Apóstolo já recebeu a versão digital. Está lá dentro da área de membros, tá? Quem quiser ainda tem hoje para fazer. Pois bem, 5 dias para ler um livro como esse, gente, é extremamente devagar, extremamente lento, porque o mundo mudou, a velocidade da sua leitura tem que mudar para acompanhar essa velocidade intensa. Você percebeu que você está lendo mais hoje em dia? Você acaba lendo mais hoje em dia. São sites, blogs, mensagens que você recebe o tempo todo. Você está lendo mais. Agora, o que você lê fica na tua memória? Não necessariamente. Não existe memória fraca ou ruim. O que existe é memória treinada e memória não treinada. Por isso que é preciso treinar, quebrar esse padrão aqui de leitura que a gente já viu que não funciona mais, e entrar com um novo sistema. Então, quando você para a leitura silábica, quando você interrompe a subvocalização, quando você melhora a concentração, quando você acaba com o esquecimento e a regressão, você ganha velocidade. Então, lá no meta-leitura, que é o treinamento que vem junto aí com Bíblia Memorização Apóstolo, vem um treinamento chamado meta-leitura, que é a leitura dinâmica feita com o cérebro. Lá você descobre que quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Porque isso aí não é o professor Renato que está dizendo, tá, gente? Isso aí a ciência já provou. A neurociência, a gente trabalha com neurociência aqui, eu já falei para vocês que essa aula é uma aula científica. Tá? Então, estou trazendo dados das neurociências. A neurociência já provou, esse estudo foi feito na Inglaterra, já provou que quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Quanto mais lenta é a sua leitura, mais dispersa será a sua mente. Ou seja, você está lendo a tua Bíblia e pensando no trabalho, pensando nos filhos, pensando num monte de coisas. Quando você termina, você não conseguiu fazer esse texto bíblico atingir teu coração. Você está entendendo? Então, o que você tem que descobrir aqui? O que você tem que fazer? Entender que a leitura silábica, ela provoca automaticamente uma subvocalização. Quando você subvocaliza, significa o quê? Que você está lendo devagar. Significa o quê? Que vai faltar concentração. Quando falta concentração, significa o quê? Que a tua memória não está envolvida no processo. Ou seja, tem esquecimentos. E quando você tem esquecimentos, você tem que fazer o quê?
voltar ao início, voltar o tempo todo. É a regressão do texto. Ou seja, você começa a achar chato essa história de ler. Ah, é cansativo, é ruim a leitura. Só que aí você descobriu ontem que não, essa leitura pode ser melhor aproveitada, pode ser mais favorável, inclusive, gente, independente da idade que você tenha. Tá ali de novo aí para vocês o depoimento, 62 anos, pastor de igreja. 62 anos já começou a entender o jogo, que o jogo está mudando, que existe uma boa memória. E qual é o jogo aqui, gente? O jogo é de você ler com o cérebro. Então, você aprender a estimular somente a área visual e as outras não. Esse ler com o cérebro te dá um ganho de velocidade. Eu falei sobre isso com vocês. Como é que faz para ganhar velocidade na leitura? Tem que se preparar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Você tem que ler em blocos de palavras, tem que fazer um treinamento visual e você tem que fazer um treinamento também do cérebro. Tem gente que acha que leitura dinâmica é treino da visão. Não, a visão ela faz parte. Tá? A gente tem que treinar o cérebro para pensar rápido. O que é pensar rápido? Você vai lendo e criando memórias automaticamente. Por isso que dá para ler e memorizar em alta velocidade. Eu mostrei para vocês ontem aqui o caso da Anne Jones, uma americana, né, norte-americana, que é uma professora que memoriza, ela lê 2.284 palavras por minuto, com 85% de compreensão. Então, dá para ler rápido e memorizar. Você não precisa ler 2.000 palavras, tá? Que você leia 600. Lá no Metaleitura, você vai aprender a ler 600 palavras por minuto. Sabe o que significa isso, gente? 600 palavras por minuto significa que aquele livro que uma pessoa demora 5 dias para ler, você vai ler em 40 minutos. Bem lido, bem estudado, bem aprendido. Isso é uma bênção, sim ou não, gente? Coloca aí nos comentários. Deixa eu ver como é que tá os comentários de vocês aqui. Ó, tô sentindo falta de curtida, viu, gente? Curte aí a nossa aula, compartilha aí com os seus amigos. Tá? É uma aula muito especial. Olha só, o que nós vamos trabalhar aqui hoje? Como vencer a preguiça mental, ler e estudar a Bíblia com foco e concentração. Quem quer aprender, gente, a vencer a preguiça mental? Aliás, quem sente preguiça mental aí, coloca aí nos comentários. Deixa eu ver, gente. Quem sente que a mente está preguiçosa? Quem sente isso, coloca aí nos comentários. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, o nosso cérebro, ele tem como papel processar a informação que entra pelos 5 sentidos, certo? Então, quando você lê a Bíblia, não dá para você ignorar, de maneira nenhuma, o papel do cérebro no processo de estudo da Bíblia. Você não tem como ignorar, sabe por quê? Porque o material que entra na tua mente entra através dos 5 sentidos. Você tem que olhar para a Bíblia, você tem que ouvir o culto, você tem que olhar para o pastor, você tem que sentir o abraço de um irmão, você tem que escrever para fazer uma anotação. Então, o conteúdo da Bíblia, ele entra através dos 5 sentidos. Correto? Sim ou não, gente? Tá? Quem é que faz o filtro dos 5 sentidos? O nosso cérebro, ok? Visão, audição, olfato, paladar e tato. O nosso cérebro faz a filtragem. Dentro do nosso cérebro tem a área de processamento da informação, ok? A área visual, motora, fonológica, como nós vimos aqui, tá? E depois que você processa e compreende, isso vai para a memória. Para a memória. E a memória deixa disponível esse conteúdo para que a nossa oração a utilize. Essa oração também acontece na nossa mente, através de estímulos elétricos e reações químicas do nosso cérebro, e inspira o nosso coração. Então, quando diz respeito ao aprendizado da Bíblia, a nossa mente, o nosso cérebro está intimamente ligado com o nosso coração, sim. Então, para o conhecimento de Deus, muitos irmãos dizem assim, Renata, eu não tenho que memorizar a Bíblia, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar a Bíblia, eu não tenho que memorizar a Bíblia, eu tenho que praticar. Perfeito, eu concordo com o irmão que diz isso. Você tem que praticar o conhecimento da Bíblia. Só que, e quando você não tem a Bíblia em mãos e precisa aconselhar um irmão de coração? Quando você não tem a Bíblia em mãos e precisa fazer uma oração,
tá? Aplicando ali os versículos, as passagens, lembrando, tá? Das passagens. Como é que você faz? E se a Bíblia estivesse na tua memória? E se o conhecimento bíblico estivesse na sua memória, como nos exemplos dos depoimentos dos alunos que eu mostrei ontem para vocês, e mais ainda, como de todos aqueles cristãos lá nos Estados Unidos que participam do campeonato de memória da Bíblia, o Bible Bee, que eu mostrei para vocês ontem aqui. Então, é possível memorizar a Bíblia inteira? Sim, porque isso vai potencializar ainda mais a tua inspiração. A inspiração, o sopro divino, o Espírito Santo que você sente através do seu coração. Tá? Até porque a Bíblia mesmo fala isso. Gente. Na própria Bíblia ela diz isso. Olha lá. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só. Deuteronômio 6, 6. Tá? Outra aqui, ó. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, eu acredito hoje, estudando bem a Bíblia, estudando um pouquinho da história, tá? Que eles tinham o coração como a memória, né? Eles tinham o coração como o nosso centro mnemônico, né? Nosso centro da memória. Hoje a gente sabe que quando você lê um texto da Bíblia, eu até acredito, viu, gente? Sinceramente, eu até acredito que faça todo sentido pensar no coração como o centro da emoção, o centro da paixão, o centro da memória. Faz todo sentido isso, tá? Porque a Bíblia em si tem 1.500 anos, só que o conhecimento da Bíblia, ele é mais antigo do que isso. E antes de ser impressa a Bíblia, como é que as pessoas transmitiam o conhecimento? De forma oral, conversando. Então, os sacerdotes, eles iam transmitindo o conhecimento da Bíblia, né? Para pessoas, para discípulos preparados. Não transmitiam para qualquer pessoa. Porque não tinha como você ensinar para qualquer pessoa, porque nem todos estão com os olhos abertos e os ouvidos. Quem tem olhos que enxerga, quem tem ouvidos que ouça. Né? Então, tinha as pessoas preparadas para receber esse conhecimento e depois transmitir. Até que a gente conseguiu imprimi-lo, tá? na Bíblia. Então, existem essas passagens aí, mas o que a gente está fazendo com a nossa memória hoje? Ao invés da gente usar esse dom, que é a nossa própria memória, a gente está fazendo o quê? Usando memórias artificiais. Então, muitos irmãos aqui, quando vão num culto, ou quando vão num estudo, principalmente no culto, não, eu vou dizer assim, um estudo bíblico, né? Quando vai no estudo da Bíblia, e aí tem ali o pastor fazendo o estudo, o professor, o teólogo, essas pessoas ficam tirando foto dos slides, já viu isso? Tira foto dos slides, ou fica anotando tudo nos bloquinhos de anotação, fica usando ali, ó, os bloquinhos de marca-texto, canetinha marca-textos, bloquinho para anotar, né? Vai usando gravador de voz, filmando. Por quê, gente? Você tem medo de esquecer o conteúdo, por isso você usa memória artificial. Você deveria usar o teu cérebro, mas olha só o cérebro como é que tá. Tá com risco no meio. Tá? Quem gosta de grifar textos, coloca aí eu, né? Grifar textos, colorir, usar marca-página, anotar no cantinho, fazer resumo, né? Fotografar, gravar. Gente, talvez seja por causa disto que você sinta hoje que a tua memória não está indo bem. Porque você usa memória artificial. Quando você usa memória artificial, você deixa de usar a sua memória natural. Quando você deixa de usar a sua memória natural, o que acontece? A tua mente começa a ficar preguiçosa. É igual a calculadora, gente. Quando você usa a calculadora para fazer todo tipo de operação matemática, o que acontece? Você começa a ter o quê? A preguiça de fazer operações matemáticas com o teu cérebro. Porque você usa o tempo todo ali a calculadora. Você nunca vai esquecer como é que se faz uma adição, subtração, multiplicação ou divisão. Porém, de tanto usar a calculadora para isto, essas funções do teu cérebro começam a ficar lentas. Por ficar lentas, você não confia.
Por não confiar, você usa o quê? Mais da calculadora. E aí, quanto mais você usa a calculadora, mais dependente você fica. Quanto mais dependência você tem, menos você confia no teu cérebro, e aí vira um ciclo vicioso e perigoso. Por quê? Esse é o ciclo da preguiça mental, gente. A preguiça mental é a falta de disposição cognitiva para focar, para entender, para refletir, para criticar, para decidir e para agir. Escreve aí, gente. Preguiça mental é a falta de disposição cognitiva para você focar, entender, refletir, criticar, decidir e agir, né? E aí, gente, o que acontece? Você para de usar o teu cérebro para memorizar, porque você começa só a anotar, escrever, gravar, fotografar. E a tua memória começa a ficar lenta. Sua memória fica lenta, você não confia. Quando você não confia na tua memória, você passa a adotar novos mecanismos artificiais. E aí você começa a entrar nesse ciclo perigoso e vicioso chamado preguiça mental. Gente, pior do que a preguiça física, que é a preguiça de ir numa academia, a preguiça de fazer um exercício, a preguiça mental, tá? Ela sabota a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem sonhos, você tem planos, você tem no início de ano você coloca um monte de sonhos. Só que a preguiça mental faz você interromper esses sonhos, interromper esses planos, tá? Então, ela faz você resistir a mudanças. Eu não estou trazendo novidades aqui para você. Qual é o teu nível de resistência àquilo que eu estou dizendo aqui, gente? Qual é o teu nível de resistência de 1 a 10? Escreve aí no papel. Se você tem algum tipo de resistência a um conteúdo tão bom, a um conteúdo tão útil que eu estou passando para vocês aqui, quem é que cria esse tipo de resistência? Conta para mim. Vou apontar o dedo aqui, ó. Preguiça mental. A preguiça mental cria obstáculos na sua vida. A preguiça mental atrasa os seus resultados. Você demora mais para chegar naquilo que você precisa. A preguiça mental faz você gastar energia. Mais energia. Então, um texto bíblico que você demora 6 dias para memorizar, decorando, no decoreba, né? Aquele decoreba que não funciona. Com a memorização da técnica de memorização, você gasta 20 minutos, 1 hora, meia hora, dependendo do texto. Tá entendendo a diferença? A preguiça mental sabota seus planos. A preguiça mental, ela rouba os seus sonhos. Sabe o que resta para você quando está na preguiça mental e você não consegue fazer nada? A tua vida paralisa porque o teu cérebro trava. Resta irritação, frustração, depressão. Tá? E aí, gente, você começa... Aí quando você está na frustração, na depressão, na irritação, o que você faz? Você busca mecanismos de fuga. E quais são os mecanismos de fuga mais comuns, gente? Para que eu... Assim, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Você está irritado, está frustrado, né? Está decepcionado, está aborrecido, está triste, né? O que acontece? Você abre o teu celular e você vai ver rede social. É ou não é? Escreve aí, gente, se é ou não é. Você vai ver rede social. Você vai ver uma televisão. Você vai ouvir uma música, um louvor. Você vai comer alguma coisa. Você vai dormir. É ou não é? Tudo isso são mecanismos de fuga. Toda vez que você usa mecanismos de fuga, o que acontece? Você ativa em teu cérebro dopamina. Toda vez que você ativa dopamina, você se sente bem. Toda vez que você se sente bem, você cria uma memória, um gatilho de memória. Ou seja, toda vez que você está irritado, frustrado, deprimido, decepcionado, triste, a tua memória faz você lembrar que existem mecanismos de fuga, existem gatilhos que fazem você se sentir bem, porque liberam dopamina no teu cérebro. E você quer mais esses gatilhos. Ou seja, o principal deles hoje, gente, né, de longe, são os aplicativos, são as redes sociais, são os jogos. Ou seja, a pessoa passa a se comportar como um zumbi digital.
Meu irmão, minha irmã, tem algo mais triste do que você ser rotulado como um zumbi digital? Uma pessoa que, quando está no momento de aflição, não consegue lembrar de uma palavra, não consegue lembrar de uma passagem, porque não tem a Bíblia na memória. A preguiça mental, tem preguiça mental de ler, quer dizer, só de pensar em ler já sente preguiça. E resta o que para essa pessoa? Essas coisas que são coisas do diabo, né? Que são aplicativos que estão prontos aí para viciar o teu cérebro. Porque por trás deles existem grandes empresas que só querem uma coisa, que você dê audiência. Quanto mais você fica pendurado na rede social, mais essas empresas ganham dinheiro. Tá? Eles estão tirando o que de você, gente? O que eles estão tirando de você? Tá? Qual é o impacto de um ser zumbi, né, na mente de um cristão que deseja estudar a Bíblia? O impacto é esse aqui, gente. O impacto é este daqui. Ó. Você não tem mais paciência para consumir cultura, para consumir literatura. Lembra, nosso curso aqui é de memorização da Bíblia, mas você tem livros também que complementam seus estudos. Sim ou não? Escreve aí, gente. É ou não é? Você tem aí a formação, compromete a sua formação, você para de estudar, né? Compromete o tempo que você tem útil com a tua família, o teu tempo útil, o seu trabalho. Quem não trabalha, gente, quem não tem tempo não ganha dinheiro. E aí sobra o que para você lá? O monstro da procrastinação, o monstro da preguiça mental. E aí você, genial, você diz assim, não, Renato, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu não preciso de você, Renato Alves, porque eu tenho remédios para a memória. Existem remédios para a memória. E eu vou atrás desses remédios para a memória, porque eu vejo o tempo todo lá nas propagandas a gente vendendo remédio para a memória. E eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Não existe remédio para memória, por uma razão bem simples. Até hoje a ciência não sabe dizer aonde está a memória. Não existe um remédio que faça você lembrar de uma tabuada que você não aprendeu na 5ª série. Não existe remédio que faça você lembrar de uma regra que você não aprendeu na 7ª série. Não existe tabuada que faça você lembrar de um nome de um cliente que você não memorizou porque você não prestou atenção no nome do cliente. Você está entendendo? Não existe remédio para memória, não se deixe enganar, meu irmão. Não se deixe enganar. Não seja bobo. O que você tem aí? Maca peruana. O que eles vendem aí nesses complementos de cápsulas, gente, que prometem turbinar o teu cérebro? Tá? Maca peruana, raízes, ritalina. Sabe o que provoca essas coisas aí em você, gente? Provoca vômito, agitação, dores de cabeça, tremores, espasmos musculares, taquicardia, causa febre, confusão mental, esquecimentos. E sabe o que, gente? Dificuldade de memorização. Presta atenção no que eu estou dizendo para você aqui. Os remédios que você compra achando que vai melhorar a tua memória são responsáveis por esquecimentos e lapsos de memória. Você não precisa de remédio. Você não precisa de terapia. Você não precisa. O que você precisa é aprender a usar a sua memória com inteligência. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Como a nossa aluna aqui que eu mostrei para vocês ontem, a Ana Cláudia. Eu não vou nem colocar o depoimento que eu coloquei ontem para vocês, depoimento lindo. Vou deixar para vocês no final aí. Mas a Ana Cláudia falou, pastora de igreja, tinha dificuldade de memorizar, tinha dificuldade de interpretar, tinha dificuldade de lembrar. Estava triste. Então o que ela fez? Tomou esse monte de porcaria que existe aí? Não. Ela aprendeu a usar a memória com inteligência. São 30 dias, gente. Com 30 dias, fazendo direitinho tudo aquilo que eu estou mostrando para você aqui. Você consegue ter uma memória 10 vezes melhor do que você tem hoje. Tá? Então, talvez você esteja fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Hoje eu estou te ensinando aqui a fazer a coisa certa do jeito certo.
Olha lá, o segredo da concentração na leitura está naquilo que você faz antes da leitura, gente. Tá? O médico, ele não estuda os exames para poder dar um remédio para você? Né? Um piloto de avião, ele não faz toda uma checagem do plano de voo antes de decolar? O motorista, ele não consulta o mapa, o roteiro, o GPS antes de sair para fazer sua entrega, gente? Um advogado não estuda o processo antes de ir para uma audiência? Um pastor de igreja, ele não prepara, não estuda a mensagem, não medita antes de fazer sua pregação, né? Um fiel, um discípulo do reino, ele tem que fazer a preparação da memória. Um discípulo do reino, ele tem que conhecer o funcionamento da sua memória, para poder ter o quê? O conhecimento da Bíblia, aonde? Na mente e no coração. Faz sentido isso, sim ou não, gente? Conta para mim se faz sentido isso. Quem está chegando agora, ó, vamos curtir nossa aula. Isso aqui para a gente é muito importante você curtir, para que o YouTube, os canais mostrem para mais pessoas. Compartilha, se você puder compartilhar isso aqui para mim, seria uma extrema gratidão que eu teria a você se você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque é a forma como nós temos de mostrar, né, esse conteúdo. Então, gente, um estudo mostrou que um leitor, ele tem, em média, uma interrupção a cada 30 segundos. Então, às vezes, você pega a tua Bíblia para você ler e você não repara, mas você tem uma interrupção a cada 30 segundos. E ser interrompido uma vez a cada 30 segundos significa o quê? Que você não está lendo. Né? Que você não está conseguindo. Ou, às vezes, a interrupção é externa ou interna. Então, o que você tem que verificar? Quais são, primeira coisa, os ladrões de concentração que existem aí, né, que está frustrando, que está sabotando a sua leitura. Então, eu preparei para você aqui 6 segredos para você ter concentração no estudo da Bíblia. Eu vou te mostrar agora como a leitura pode ser muito mais fluente, o seu estado de atenção pode ser muito mais prolongado e como, gente, mudando apenas pequenos hábitos, você consegue ler e lembrar do texto por muito mais tempo. Então, prepara aí papel e caneta, tá, para você anotar, tá, para que você tenha um ótimo desempenho no que eu vou te mostrar aqui. São 6 passos, tá? O passo número 1 é esse aqui. Antes de você abrir a tua Bíblia, tenha em mente a sua intenção. Antes de abrir a Bíblia, tenha em mente qual é a sua intenção. Esse segredo funciona assim, gente. Quando um dos nossos alunos do curso Bíblia Memorização Apóstolo, ele pega uma Bíblia para ler, ou quando ele vai até uma livraria, tá? Ele não escolhe um livro como quem escolhe um perfume. Existe um planejamento que é feito de modo semestral ou anual, onde você seleciona, ou até mesmo adquire os livros, tá, que ele vai utilizar com base a alcançar um objetivo nos estudos. O que eu quero dizer aqui, gente? Você não vai ler por ler. Tá? Você não vai numa livraria evangélica ou mesmo numa livraria comum comprar por comprar um livro. Você tem sempre que buscar atender um objetivo. Então, se você está passando por uma provação na tua vida, alguma coisa financeira, por exemplo, ou familiar, ou no seu trabalho, você tem que buscar na Bíblia os textos que trabalhem essa saída para você, que te deem uma clareza para este tipo de problema. Então, você tem sempre que ter uma intenção. Uma vez que você coloca a intenção para funcionar, gente, você coloca todo o seu sistema atencional para trabalhar a seu favor. Toda a sua mente, todos os seus sentidos, eles vão ler aquele texto da Bíblia com foco nisso. Eu respeito muito aquelas pessoas que dizem assim, eu vou abrir a Bíblia porque eu quero ter uma inspiração da palavra. E abre em qualquer trecho. Eu acho que você pode fazer isso, por exemplo, no final do dia, à noite, antes de dormir. Agora, se você precisa estudar para assimilar aquele conhecimento, para você poder praticar aquele conhecimento da Bíblia, eu acho que você tem que levar o estudo a sério. Tá? Você pegar a tua Bíblia para estudar como quem vai numa faculdade.
Lembra que eu disse para você? Você tem condições de ser um autodidata, sim, e merece ser um autodidata. Você merece ser. Porque quando você ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia segundo a tua interpretação. Porque às vezes nós vamos na igreja e o pastor muitas vezes não está num bom dia. Sabe? Só somos seres humanos, nós somos falíveis. Às vezes o pastor não está legal naquele momento do dia. E acaba fazendo uma interpretação da Bíblia que ela serve vamos lá, ela serve lá para 30% da Assembleia. Os outros 70%, eles escutam aquela mensagem, acham interessante, tá, mas não serviu para eles. Por isso que eu estou estimulando aqui que você seja um autodidata. O que é um autodidata? A pessoa que estuda por seus próprios meios. A pessoa que sabe estudar. A pessoa que sabe aprender. Porque quando ela fizer a leitura da Bíblia, ela está fazendo a sua interpretação. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? O segundo ponto importantíssimo aqui, gente. Segundo passo. Neutralize os ladrões de atenção e afaste o sono. Olha só, eu falei ontem sobre o sono com vocês, né? Quando você te sentir sono, verifica lá o horário que você está acordando de manhã. Outra coisa, quando você estiver lendo e der sono, leia de pé. Pega aí 5 minutos. Leia de pé. Imediatamente ao ficar de pé, no seu cérebro será estimulada uma área chamada cerebelo. O cerebelo ele cuida da sua postura e equilíbrio. Ao ficar de pé, imediatamente o teu cérebro corta o sono. Então, leia de pé por alguns minutos, não caia as pernas de ninguém, viu, gente? Fica tranquilo. E outra coisa, elimine os ladrões de concentração. Faz uma lista. Antes de você abrir as mãos, a sua Bíblia, faz uma lista do que naquele... Aí você olha assim no ambiente, olha no local, olha ao redor e verifica o que neste local pode tirar a minha concentração, pode desviar a minha atenção. Aí você verifica, o celular pode desviar? Então eu vou desligar o celular, né? Eu vou desligar o celular. O irmão ali tá conversando, eu vou pedir licença para o irmão. A televisão tá ligada, eu vou pedir licença, vou pedir para desligar. Ou eu vou me retirar do cômodo, vou para um outro cômodo. Porque quando tem muita interrupção, você não consegue se concentrar na leitura, a leitura se torna muito mais trabalhosa, tá, gente? Terceiro passo aqui, pessoal. Leia em voz alta, eu coloquei um asterisco aí, vou explicar por quê. E ative o poder da memória auditiva. Gente, ler em voz alta, isso é uma habilidade muito controversa, porque está cheio de vídeos aí na internet dizendo que é proibido ler em voz alta. Mentira. A verdade aqui é que a gente lê em voz alta quando o nosso ruído interno é muito maior do que o ruído externo. Então, quando o barulho na tua cabeça é muito maior do que o barulho externo, você tem que ler em voz alta para poder restaurar a sua conexão, a sua concentração com o texto. Tá? Mas ela só funciona quando você está totalmente concentrado naquilo que você está fazendo. Então é assim, quando você estiver lendo um texto, tudo bem, o local está silencioso, mas você sente que tem muito ruído interno de pensamentos na tua cabeça. Leia alguns trechos da Bíblia, sim, em voz alta, prestando atenção no som da tua voz. Isso vai estimular a sua memória auditiva e vai trazer a tua concentração de volta. Trouxe a concentração de volta, aí você pisa no acelerador, é a leitura dinâmica. Lembra, você não vai ficar em 90 palavrinhas, não dá mais para você ler 90 palavras por minuto. Vem fazer um treinamento comigo que eu vou te ensinar a ler até 600 palavras por minuto. Você vai acelerar e com isso ganhar mais concentração. Tá? Próximo item aqui, gente, o item 4. Você vai usar a sua inteligência, né? Aqui, ó. Use com inteligência os recursos de anotação. Tem muitos irmãos aqui que, quando vão estudar a Bíblia, eles gostam de anotar. Lembra? Eu não sou contra, tá? Só que você tem que saber como e quando marcar. Por exemplo, marca-textos. Quando é que você vai usar uma caneta marca-textos? Tá? É assim, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ler. Você sentiu que aquele trecho é importante? Às vezes eu sempre recomendo assim, ó, tenha 2 Bíblias. Uma Bíblia de leitura, uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo você pode anotar,
você pode usar marca-textos, você pode fazer o que quiser. E a sua Bíblia oficial, aquela de leitura, você deixa ela preservada ali bonitinha, tá? Agora, como é que usa um marca-textos, gente? Para a tua Bíblia não virar uma aquarela, você tem que pensar assim. Se esse trecho ele é importante o suficiente para ser marcado, então ele merece ser memorizado. Raciocina comigo, gente. Se aquele trecho que você leu, ele é importante o suficiente para ser marcado, então ele tem que ser memorizado. O que você vai fazer para memorizar? Leia aquele trecho, feche a Bíblia e tente explicar com suas próprias palavras. Faltou uma informação? Abre de novo, leia novamente, fecha, tente explicar. Não faltou nada. Ou se faltar um pouquinho mais, volta e dê mais uma olhadinha. Tá? Porque dessa forma você vai perceber que você não vai mais precisar usar marca-textos, não vai precisar usar anotação, mais nada. Porque a tua memória já estará funcionando de uma forma diferente. Você vai conseguir começar a ler e memorizar automaticamente o conteúdo. Tá? Outro passo importante, gente, faça a validação do conteúdo que você leu ou estudou. O segredo da memorização de textos está naquilo que você faz imediatamente após a leitura do texto, gente. Guarda isso, tá? Acabou de estudar aquele capítulo da Bíblia? Acabei de estudar. Beleza. Fecha a Bíblia e faça como se estivesse dando uma aula sobre aquilo. Faltou, volta, recupera, faça. Faltou, volta, recupera, faça. Tá? Você vai fazer esse tipo de trabalho. No começo vai parecer difícil, essa validação. Certo? Por quê? Porque você não está acostumado, a tua memória está enferrujada. Talvez você esteja aí na preguiça mental. Talvez você esteja hoje naquele padrão de zumbi digital e ninguém quer isso. Você não quer isso. Eu não quero que você seja assim. Tá? Então, no começo vai ser mais difícil. E se você sentir que está sendo difícil, lembra, é a preguiça mental que está fazendo você desistir. Você não vai desistir. Você vai manter firme. Você vai insistir. Você vai ler de novo. Você vai fechar os seus olhos. Você vai repetir com a tua mente. Você vai sentir no teu coração. E você vai lembrar daquele trecho. E quando você faz isso, imediatamente após a leitura, você ativa no teu cérebro um mecanismo chamado memória intermediária. Aquele conteúdo ele vai ficar gravado na tua memória por 3 semanas. 3. Depois ele vai para a tua memória de longa duração. E como é que você vai levar para a tua memória de longa duração? Fazendo exercícios. Opa, deixa eu passar para frente aqui, né? Faça revisões programadas e crie memórias de longa duração. Revisão programada tem vários tipos aí na internet se você procurar, tá? Lá dentro do Bíblia Memorização Apóstolo, eu ensino, tem 3 tipos de revisão ali, tá? Uma delas eu chamo de revisão programada, tá? Então, aquilo que você estudou hoje, você vai revisar daqui 24 horas. Então, eu estudei aquele trecho da Bíblia, eu fiz os meus mecanismos de resumo, a minha ficha de revisão, ou criei um mapa mental, enfim. Se você criou um sistema para você anotar, porque aí a diferença da validação é que ela dura 3 semanas. Mas se você precisa daquele conteúdo por muitos meses ou para o resto da vida, você tem que jogar na memória de longa duração. Tá? Aí a revisão é assim, eu estudei e compreendi. Eu faço uma revisão em 24 horas, depois a próxima revisão em 7 dias, aí a próxima em 30 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias, até completar 6 meses. Cada vez que eu reviso, eu gasto menos tempo. Então, lá nas últimas revisões, você vai estar praticamente só pensando naquela passagem bíblica. Pensando e já vai estar lembrando de tudo. Gente, é um exato mecanismo que se usa em campeonatos de memória, tá? É esse exato mecanismo aqui. Então, se você confiar no método e fizer exatamente como eu estou falando para você, o resultado ele vai te surpreender, tá? Porque realmente funciona e é muito rápido. A tua memória se desenvolve muito rápido, é mais rápido do que você ir na academia. A diferença é que você vai na academia, você fica com o corpo doendo.
Na memorização, você fica com a tua autoestima elevadíssima, porque você vê, poxa, tenho memória, minha memória funciona. Então, eu mapeei, eu mostrei para o pessoal aqui, que quem não veio ontem, eu mostrei que existem 3 pontos críticos aqui que foram mapeados já no processo de estudos. O primeiro é a concentração, que você precisa trabalhar seus mecanismos de concentração. A gente fez exercícios ontem aqui, a gente fez a leitura de textos aqui, vocês fizeram a leitura de textos onde você não pensou em problemas da casa, da família, do trabalho, você estava totalmente concentrado. Foi ou não foi? Tá? Então, a gente tem que melhorar mais essa concentração. A gente vai trabalhar a sua memorização e a gente vai trabalhar o processo de recordação. Porque não adianta você fazer a melhor escola bíblica, você ter materiais bonitos, de capa dura, maravilhosos, você ter ótimos professores, se você não lembra de nada do que você estudou. Faz sentido? Sim ou não, gente? Não faz sentido, tá? Aí ontem, o que eu fiz? Eu fiz um convite para vocês aqui, tá? Que é assim, eu mostrei para vocês coisas interessantes, pontos importantes aqui. Agora, existe um degrau acima, existe um próximo nível, eu fiz um convite. Poxa, quem quer subir para um próximo nível? Tá? O que é um próximo nível? Poxa, você fazer um treinamento mais elaborado e focado. O que eu entrego para você aqui, gente, você pode ir em qualquer médico, qualquer neurocirurgião, tá? Falar da tua memória, conversar sobre a tua memória. Eles vão olhar a tua memória, vão fazer alguns testes e vão te recomendar um remédio. Tá? Só que nenhum deles vai ensinar você a usar a memória com inteligência. Primeiro, porque tem tempo. Por exemplo, o nosso curso Bíblia Memorização Apóstolo, a carga horária dele é de 20 horas. Se você for ficar 20 horas com um médico, você tem que pagar 20 consultas. Tá? 20 consultas a R$500 hoje, tá? Já são R$10.000. Não dá, né? Então, você tem hoje que fazer um treinamento que você vai gastar 15 minutinhos por dia, tá? Todo mundo consegue encontrar 15 minutinhos, e através desse treinamento você vai melhorar, a princípio, gente, 18 pontos aqui, né? Olha só o que eu mostrei para o pessoal ontem, o pessoal mandou para mim assim, pô, Renato, tudo é sério que você trabalha tudo isso? Olha só, o planejamento de estudo da Bíblia a gente vai fazer. Você vai ler a Bíblia com foco e concentração, a interpretação e a assimilação do texto, vai aprender a gravar livros, capítulos e versículos na tua memória, vai aprender a criar memórias de longa duração, a escrever textos com mais criatividade, até escrever textos você vai aprender. Vai aprender a transmitir segurança na tua fala, né? Sem dar branco, né? Lembrar textos na hora da sua pregação com facilidade, tornar-se independente nos seus estudos. E aqui tem um módulo especial que a gente vai fazer a leitura dinâmica. Eu vou mudar totalmente a forma de ler do teu cérebro. A gente vai, treinamento em leitura dinâmica, preparação do material de leitura, leitura informativa versus entretenimento. Você vai ver que tem uma diferença sobre isso. Como ler 3 páginas por minuto com foco. É o que eu estou te falando, você vai ler um livro como esse em 40 minutos, não mais em 5 dias. Ganhar ritmo e produtividade na sua leitura, ler mais de 50 livros por ano. Quantos livros você leu este ano? Ou qual é a tua promessa de leitura de livros para este ano? Né? Vai destravar o teu cérebro com inteligência, chamar a atenção, porque você vai ser uma pessoa com mais conteúdo, né? Uma pessoa mais preparada lá do teu bairro, da tua igreja, da tua família, e as pessoas vão chamar a atenção. Eu preparei para vocês aqui uma oferta, 4 presentes e uma surpresa. Então, repassando rapidamente aqui, quem fizer a inscrição, aí a gente conseguiu estender para hoje, tá? E hoje é o último dia mesmo, é a última turma, não vai ter mais uma condição como essa este ano, tá, gente? Não adianta. Se você entrar no site, você vai ver que é outro valor, é outra condição, não tem presente, a gravação do Discípulo do Reino, vai, né, de presente para você, uma masterclass maravilhosa, chamada Foco e Concentração. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente dá de treinamento para grandes empresas, nas igrejas também, tá? Os 2 livros digitais você vai receber, o pessoal já recebeu, que fez inscrição ontem. A equipe de tutores, eu costumo dizer que esse aqui é um presente que não tem preço, né, gente? Como é que você vai
avaliar, quantificar aqui, poxa, quanto custa você ter um recordista brasileiro de memória ajudando você nos seus estudos? Ter um neurocientista, ter professores gabaritados ajudando você durante o período que você vai ficar conosco, né? Lembra aquele que eu disse, um médico, 20 horas com o médico, ele vai te entregar tudo que eu entrego, só que vai custar 10 mil para você, né? Então, todo esse conhecimento, ele faz parte do Bíblia Memorização Apóstolo, é o nosso melhor curso de memorização da Bíblia que existe no Brasil. No Brasil não tem nada melhor, viu, gente? Existe um outro curso, mas não tem nem professor. É um amontoado de conteúdo que pegou ali, fez um Frankenstein, embala e entrega para você como se fosse um curso de memorização da Bíblia, tá? Não tem. Esse curso aqui, ele é ministrado por um professor com 26 anos de mercado, 9 livros publicados, então eu entendo de Bíblia. Eu entendo de memorização. Eu entendo de neurociência. Tá? Então é um método confiável, por R$ 497, eu acho que dentro do que está sendo entregado aqui é um preço justo. Dá para parcelar? Dá. Em 12 de R$ 48, você pode parcelar esse material aqui. E aí, quem fizer inscrição, além de ganhar tudo isso, tá? Quem fizer inscrição hoje, durante esse evento, vai receber 2 anos de acesso integral. Então, você pode fazer com toda a calma, com toda a tranquilidade. Você pode assistir quantas vezes você quiser esse treinamento. Quantas vezes você quiser, tá? Durante 2 anos, você pode acessar a nossa equipe, pode falar comigo, para você ter todo o acompanhamento. Então, é todo esse material que vai transformar a maneira como você estuda, inclusive para pessoas mais velhas, que têm mais idade, que acham que já estão velhas para aprender. Esse material vai ajudar você a reativar, a destravar teu cérebro, destravar tua inteligência, tá bom? E para fazer a inscrição, tem aí o link bibliamemorização.com.br/desconto, tá? E a minha equipe vai colocar, é só você clicar aí no link, no botão aí, no link nos comentários, que você já vai direto aí para essa página, que é uma página de checkout, a gente chama de checkout isso daqui, né? É uma página da Hotmart, é uma empresa parceira nossa há mais de 10 anos, então é a empresa mais confiável hoje no Brasil para você fazer curso online, tá? Então lá dentro você vai para essa página Bíblia Memorização Apóstolo, vai colocar ali o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, e aí você vai escolher a forma de pagamento e vai fazer o pagamento. Aí, em 5 minutos vai chegar um e-mail aí na sua caixa de mensagens, onde você já vai poder acessar a área de membros e fazer esse curso online maravilhoso que vai transformar a tua vida, os teus estudos. E aí eu dei a grande oportunidade para todo mundo, tá, gente? Para você ter, para dizer que eu estou sendo justo com todos aqui, tá? Todo mundo pode fazer a inscrição hoje e pode experimentar por 7 dias. Aí experimentou 7 dias. Gostou? Continua, né? Vai valer a pena, você vai fazendo com calma, você vai treinando tua memória. 7 dias, não gostou? Entre em contato, a gente faz a devolução. Simples assim, tá? Sem letra miúda, sem questionamento. Eu não gostei, acho que não é para mim. Muito obrigado, tá aqui o seu reembolso. Tá joia, gente? Acho que essa é a melhor forma da gente trazer para vocês aqui. Eu estou falando aqui e o pessoal está começando a fazer a compra, tá? Para dizer que não tô inventando. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí, mas isso aqui são pessoas que já fizeram a compra. Ó. Só agora que eu estou falando, ó, nos últimos minutos, ó, nos últimos 8 minutos, ó. Então, são poucas vagas, essa é a última turma do ano, eu acho que vale a pena você já fazer essa inscrição. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Agora eu quero passei para vocês os 6 segredos para você ter concentração na leitura. Só que tudo isso, gente, só vai fazer diferença se você tiver disciplina, tá? Disciplina, na minha visão, é a capacidade de fazer de fazer o que precisa ser feito corretamente, né? Tudo que precisa ser feito, custe o que custar até chegar no objetivo. Muitas pessoas, elas têm a disciplina, mas não têm método. Outras têm método, mas não têm disciplina. Então, essa frase aqui é uma frase minha, olha só. Método sem disciplina equivale a disciplina sem método, ou seja, ambos se anulam. Você pode ter
a maior disciplina do mundo. Renato, eu sou uma pessoa muito disciplinada no estudo da Bíblia, no meu trabalho, só que as coisas não dão certo para mim. Porque você tem disciplina, só que você não tem um método. Entende? Ou você pode chegar e dizer para mim, Renato, olha aqui, eu comprei esse livro de capa dura. Eu estou fazendo o curso na melhor universidade de teologia do mundo. Eu tenho os melhores professores, doutores em teologia. Tá? Só que eu não estou tendo resultado. Por quê? Porque você não tem disciplina. Fez sentido, gente? Sim ou não? Então, o método sem disciplina é equivalente à disciplina sem método, ou seja, ambos se anulam. O que eu estou trazendo para você aqui de verdade, tá? Você tem que ter disciplina, sim, tá? O que é disciplina? Fazer o que precisa ser feito do jeito certo, custe o que custar. E você tem também que ter um método que faça você chegar num resultado, porque se aquilo que o Renato faz em 6 minutos, o João faz em 60 minutos, significa o quê? Que o João tem um problema no método dele. Entendeu? Se aquilo que eu faço em 6 minutos, o João faz em 60 minutos e pior do que eu, significa que o João tem um problema. Então, qual é a diferença entre eu e você neste momento aqui? Eu sou recordista de memória, tenho o título de melhor memória do Brasil. Mas qual é a diferença entre nós? O jeito que eu memorizo me torna mais rápido. Porém, a mesma capacidade de memorização que eu tenho, você também tem. Tá? Eu memorizei a Bíblia inteira. Eu faço isso rápido. Talvez você demore a vida inteira, mas um dia você vai memorizar a Bíblia. Tá? Qual é a diferença entre nós? Entre aquela garotada que participa do Bible Bee, entre a Ana Cláudia, aqui, depoimento que eu passei para vocês aqui. Qual é a diferença? É que a gente aprendeu como fazer isso mais rápido. Então, esse é o convite. Esse é o convite que eu deixo para você aqui na nossa aula Discípulos do Reino. É colocar tudo isso que eu mostrei para você em prática. É experimentar tudo isso. Sabe? Seja ativo na aprendizagem. Aprenda com o teu coração, entregue-se. Não deixe a preguiça mental contaminar a tua vida, sabotar os seus sonhos, sabotar os seus planos. Não deixe a preguiça mental dizer que você está velho para aprender. Não. A gente tem aluno aqui de 80 anos de idade, com longevidade e lucidez. Então não deixa, nunca. A preguiça mental, não é alguém dizer. Não deixa a preguiça mental dizer que você não consegue. Porque ela é um grande monstro hoje. Tá? Então coloque em prática tudo isso. Se você for participar do Bíblia Memorização Apóstolo, eu vou ficar muito honrado com isso, muito feliz se você quiser participar, porque a gente sabe que faz a diferença na vida das pessoas. Se não fizesse diferença, eu não estaria aqui trazendo para você esse conteúdo. Tá? A gente tem ali os alunos, vão ficar 2 anos conosco, aí será um grande prazer poder receber todos vocês aqui. Vocês têm 7 dias para experimentar, experimente, vale a pena. E aí, se você tiver qualquer dúvida, aí nos comentários tem a minha equipe, tem o link do atendimento e tem o link da compra. Se você já tiver certo que precisa comprar, que quer comprar, se você sente que quer, clica na compra. Se tiver qualquer dúvida, clica no atendimento, a minha equipe está lá de plantão esperando para você, para tirar a sua dúvida, tá bom? E aí a gente vai se encontrar lá dentro da nossa Bíblia Memorização Apóstolo. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Gratidão pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos num próximo encontro. Felicidades!